Leandro, com relação ao abuso sexual que tu sofreu durante a infância, como isso te marcou? Destruiu a tua identidade ou influenciou o seu caminho? Em relação ao abuso sexual na infância, se houve alguma sequela de relação com as pessoas, ou que se influenciou, né? Isso, se houve alguma influência, isso mudou a tua vida ou isso aí ficou... Não, eu já perdoei, já lá, faz muito tempo, até antes de Cristo eu já havia perdoado. Então tem coisas que eu tenho dificuldade de perdoar, é um processo, inclusive são falhas em liderança, as coisas que a gente vive hoje em dia, mas o assunto quanto ao abuso sexual, se teve algum trauma que refletisse em alguma coisa posterior, eu acredito que sim, principalmente em relação a mulheres e a relacionamentos, a relações sexuais, a coisas do mundo antes de Cristo, entendeu? Quanto a gostar de, pensar que o sexo pode ser uma prioridade numa relação antes, entendeu? Antes de Cristo. Então, às vezes, hoje em dia eu compreendo que o sexo não é o principal em uma relação, entendeu? Então, tanto é que fazem 3 anos que eu não me relaciono sexualmente com ninguém. Então, desde que eu me converti ao Evangelho, a minha última relação sexual foi em dezembro de 2022, isso antes de me converter ao Evangelho. Então é uma coisa que eu respeito muito, mas que eu tenho que vigiar o tempo inteiro porque o velho homem está aqui, então eu tenho vontades, porém pensamentos, sabe? Eu me recordo do abuso sexual com frequência, assim, sempre que falado na parte sexual, então Sim, eu vou ter que lidar sempre com isso. Entendi. Mas aqui agora a pergunta diz assim, ela destruiu a tua identidade agora, no momento, depois de transformado? Não. Ela destruiu a tua identidade ou influenciou o teu caminho? Não. Agora não, depois de transformado? Não também. Não influenciou no sentido de ajudar outras pessoas. Por isso que o Espírito Santo deve ter me convencido lá na Rocha Eterna, de ter subido no altar e eu vou falar. Porque era uma coisa que, além dos remorsos que nós temos, antes de Cristo, nós ficamos amarrados às coisas do passado de forma negativa, como se fosse um tabu falar no altar sobre abuso sexual, sobre sexualidade. Porque nós temos que falar para os jovens de droga, nós temos que falar de sexo, sim, sabe? Não é, o altar ele é santo, mas é por buscar essa santidade que nós temos que conversar abertamente com os jovens. Eu ainda tenho essa dificuldade de falar para jovem, mas eu acredito que Deus vai trabalhar nessa área, entendeu? Eu acredito que Deus me use muito mais para falar sobre com o pessoal das drogas, assim, sabe? Estou chegando, quem sabe, para falar para jovens, e eu compreendo que eles já me entendem de um jeito que eu não sei se eu estou passando a mensagem exata com que vocês querem ouvir, mas que para quem já passou por abuso sexual, depois de eu ter falado, pessoas me param na rua. Paulo, tu fala sem dor. Eu tenho tanta dor, mulheres e homens, irmãos e irmãs. Então acho uma benção de eu poder falar sem dor. Então o que me libertou dessa dor? A palavra, novamente, de Cristo. E saber que, sabe, tu tem que perdoar a pessoa que te fez isso, porque ela é um ser humano, ela vai errar que nem tu erra em outras áreas. Só vai mudar o que nos muda de Leandro, por irmão Marcos, é onde nós erramos. Sabe, o pecado que nós cometemos, o pensamento que nós temos, então, e eu pedir perdão todos os dias. Eu peço perdão, tem vezes que o inimigo tenta tanto contra nós que Deus levanta para falar, talvez para multidões. Por isso, por tu alcançar muitas pessoas, muitas almas, tu vai ser tentado e cobrado mais, então isso é óbvio. Então, tem pessoas que pensam que eu já sei a palavra toda, que eu li a Bíblia 10 vezes, eu não li nenhuma inteira. São apenas 2 anos e meio. Então eu não tenho essa pretensão de saber, sabe? Eu quero ser discipulado e tal. Mas eu acho que no tempo de Deus eu não tenho pressa.